Alguns permanecem, né? Alguns bebês permanecem, porque a gente não tem um lugar, né? Para colocar os bebês. Mas vamos ter esse ano, amém? Vamos ou não vamos? Vamos. Tudo bem? Ainda que seja pela fé, vamos. Minha mãe falou oba, que quer dizer que vai rolar, entendeu? Quando a mãe fala, acontece. E quando a gente sonha um lugar, quanto mais, às vezes, a gente luta por alguma coisa, mais a gente valoriza, amém? Então, se Deus quiser, a gente vai chegar lá, um lugar para a gente deixar as nossas crianças confortáveis, os bebês, as mães, novas mães e novos pais, né, Matias? Né? Eu confesso que eu vim preparado para te mandar um abraço, Matias, pelo vídeo, porque você só não tem como vir, né? Tá recém-nascido. A gente só se vê durante a semana, quando eu vou cortar o cabelo. Pastor Rui, seja bem-vindo, amém? Trouxe a sua varoa, a esposa? Glória a Deus, Alê, glória a Deus. Glória a Deus. Existem pessoas que nos visitam hoje, tem alguém novo, alguém que veio pela primeira vez aqui na base, pisou aqui e falou, opa, primeira vez que eu vim. Se você veio pela primeira vez, levanta a mão, levanta a mão. Oh, seja bem-vinda, qual é o seu nome? Rosana? Rosana, seja bem-vinda. Você, irmão? Gilmar, sua esposa também? Jaqueline. E a sogra Raimunda. Ah, veio até a sogra Raimunda. Glória a Deus. Como que ele chama? Ravi. Deus abençoe, veio a família inteira pela primeira vez. Sejam bem-vindos, amém? Quem está lá no fundo? Deixa eu ver. Quem está com o bebezinho ali? Oh, o Lucas. Chegou, Lucas. Lucas, eu conheço já, meu personal, tudo bem? Quem está na frente? Letícia. Natália. A Natália está aí, eu acabei de ver. Esposa. Quem mais que eu não vi? Você, irmã? Daniela. Quem mais? Alguém levantou a mão aí? Ah, não, tipo, vou te enganar. Mais alguém que eu deixei de... Sejam muito bem-vindos. É muito bom ver vocês nos visitando, que vocês encontrem aqui um lugar onde vocês encontrem pessoas que vão acolher vocês, amém? Pessoas que possam expressar o amor de Jesus Cristo sobre as suas vidas. Afinal, uma comunidade, além de ser um ajuntamento para a gente poder cultuar o nosso Senhor Jesus, é uma comunidade que olha para o próximo e cuida do próximo, amém? Deus abençoe. Alguns recados importantes. Sempre no segundo sábado do mês, a gente faz uma visita abençoada no albergue do Canindé. O Branco tá aí, eu já vi ele. Quem nunca foi no albergue, se dê a oportunidade de visitar um albergue daquelas pessoas que esperam um pouco do amor de Jesus Cristo, né, Branco? Se você se interessa por isso, no segundo sábado de cada mês, todos os meses a gente faz uma visita lá. E o que eles precisam, Beto? Eles precisam de tudo, amém? Mas em primeiro lugar do nosso amor. No último sábado também do mês, a gente sempre faz uma visita a uma comunidade. O Flavião está aí também. O Flávio é quem encabeça isso, o Branco no albergue do Canindé e o Flávio nas comunidades. Meus irmãos, essas visitas, elas não fazem parte de um braço da igreja, amém? Elas são a igreja, amém? Elas fazem parte da nossa igreja. A gente não passa lá só no Natal para dar uma mensagem e ir embora. A gente não passa lá, manda um abraço e depois de 6 meses a gente volta. Não, a gente vai todos os meses lá e se você puder, conversa com um desses 2 homens de Deus, homens e esposas, sempre, que abrem portas para a gente poder estar lá. É um privilégio para nós, em primeiro lugar, podermos abençoar e sermos abençoados nesses lugares. Se você nunca fez isso,
faça. Vá. E vocês vão ver que o evangelho é muito mais profundo do que a gente vive aqui, amém? É muito mais profundo. Aliás, a palavra vai falar sobre isso hoje também. Bom, vamos para os nossos dízimos e as suas ofertas. Para quem não sabe, as suas ofertas, os seus dízimos servem para que tudo isso aconteça, amém? Serve para que a gente pague os custos do nosso lugar, para que a gente consiga também sonhar em um lugar próximo para a gente ir. Então, eu convido você que faz parte daqui, a contribuir para que isso continue e para que a gente continue abençoando as pessoas que também precisam. Irmãos, quem nunca veio aqui, mas quem já faz parte dessa comunidade sabe que nós separamos 10% de tudo que a gente arrecada aqui para missões, amém? Uma parte de tudo daqui não vem nem para os custos daqui, vem para as missões. Então você faz parte das missões também. Por isso, a gente vai ter um momento agora de você poder ofertar. Beto, como é que eu faço? Como é que eu faço para ofertar aqui, né, nessa comunidade? Tem um Pix. E o Pix é muito fácil, tudo bem? pix@basecomunidadecristã.com. Tudo bem? Se você deseja ofertar nesse momento, que é o momento que a gente tem de oferta, faça isso de coração, amém? Você não vai ser amaldiçoado se você não der, amém? Ninguém vai te pegar durante a semana porque você não deu, amém? O importante é que você faça isso de coração. Faça isso para o reino do Senhor. E se isso brotar do seu coração, se você tiver essa vontade, agora a gente vai ter esse momento repetindo, pix@basecomunidadecristã.com, tá? Não é .br, é .com. E você pode fazer a sua oferta nesse momento. Glória a Deus. Tua palavra é uma semente, meu coração é uma terra boa. Então Deus, faz essa semente brotar. Deus, faz ela crescer, germinar. Teu Espírito convence, editar o meu comportamento, deixar o velho homem pra trás, e aquelas coisas de criança. Eu vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo. Tua palavra é uma semente, o coração é uma terra boa. Então Deus, faz essa semente brotar. Deus, faz ela crescer, germinar. Teu Espírito convence, vou editar o meu comportamento, deixar o velho homem pra trás, e aquelas coisas de criança. Eu vou crescer, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescer, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescer, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescer, absorvendo. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus pelas suas vidas. Vamos nos levantar para orar. A gente faz uma oração. A gente já aproveita para orar pela palavra. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por essas ofertas. Obrigado, Senhor, porque essa comunidade, Senhor, depende somente de Ti, Senhor. E você toca o coração das pessoas certas, no momento certo, Senhor, para que elas possam abençoar também, Senhor.
Obrigado, Senhor, por cada semente jogada no reino do Senhor. Sem dúvida alguma, Senhor, são sementes, ó Pai, que podem, em algum momento, Senhor, frutificar. Eu oro em específico, Pai, por aqueles corações, ó Pai, que muitas vezes estão nesse momento angustiados, porque ouviram falar de alguma oferta, algo financeiro, estão angustiados talvez por seus trabalhos, por suas metas, ou até mesmo porque nem sabem o que vão fazer esse ano. Eu te peço, Senhor, que derrame, Senhor, essa bênção sobre essas pessoas. Não porque elas trocam, Senhor, mas porque você as ama, Pai. Não, Senhor, porque elas vêm aqui para te encontrar, Senhor, como uma ponte para o sucesso delas, ó Pai. Não. Em primeiro lugar, elas te amam, Pai. E você, como fruto, Senhor, desse amor, derrama sobre os seus filhos, ó Pai, a sua provisão. É o que pedimos, ó Pai, e nos ensina, Senhor, a administrar esses valores. Nos ensina, Senhor, a entender os valores do reino, Senhor, para que a gente possa cada vez mais aprender contigo, Senhor, e não sermos objetos de escândalo, Senhor, mas sim, Senhor, sermos objeto de bênção sobre a vida das pessoas, ó Pai. Ao gerir esses valores, ó Pai, nos dê sabedoria, e em especial, Senhor, ao tesoureiro dessa igreja, ao conselho fiscal dessa igreja, ao pastor dessa igreja, Senhor. Eu te peço, Senhor, que nos dê visões, ó Pai, organizadas, ó Pai, e audaciosas para esse ano, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos e emendamos com a palavra do Senhor. Nós te pedimos que me abençoe, traga, Senhor, aquilo que você precisa dizer para o seu povo. Nada, Senhor, do que venha do homem ou algo que venha, Senhor, do coração carnal das pessoas, Senhor, mas algo que venha de Ti, que somente Ti, Senhor, independente da pessoa que esteja aqui na frente, Senhor, somente a Ti, Senhor, por essa boca, fale para o seu povo, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus, Deus abençoe, glória a Deus, glória a Deus. Amém. Confesso que eu não imaginava que o último louvor ia ser Yeshua, amém? E eu vim com a camiseta e não foi de propósito. Na verdade, eu ganhei de presente da minha mãe vindo para cá. Aí eu pus e eu falei, glória a Deus, né? Estamos no Espírito. Durante a semana, a gente postou nos grupos a palavra do Senhor para que você pudesse se adiantar e ler. Eu espero que você já tenha lido. Não é uma palavra nova, uma palavra que você talvez nunca tenha ouvido, mas é uma palavra que, em nome de Jesus, vai te edificar hoje. Essa palavra está em Lucas, se você puder abrir ou ligar a sua Bíblia, né? Liga ou abre. Em Lucas 18, capítulo 18, versículo 18. Se você estiver aí, pode acompanhar, eu vou ler junto com vocês. Talvez a sua versão não seja a mesma que a minha, não tem problema, aproveita e leia. Às vezes até a sua é melhor do que a minha. Lucas capítulo 18, versículo 18. O título diz assim, na minha Bíblia, tá? A minha Bíblia, eu tenho lido a Bíblia NVT, nova versão transformadora, tem sido uma bênção. Eu nunca tinha lido essa versão, é muito legal. Mas o título diz assim, ó, o homem rico, talvez na sua Bíblia seja alta posição, enfim. Lucas capítulo 18, versículo 18 diz assim: certa vez, um homem de alta posição perguntou a Jesus: bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Por que você me chama de bom? Perguntou Jesus. Apenas Deus é verdadeiramente bom. Você conhece os mandamentos: não cometa adultério, não mate, não roube, não dê falso testemunho, honre o seu pai e a sua mãe. O homem respondeu: tenho obedecido a todos esses mandamentos desde a juventude. Quando Jesus ouviu a sua resposta, disse: ainda há uma coisa que você não fez. Venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então você terá o tesouro do céu. Depois, venha e siga-me. Ao ouvir essas palavras, o homem se entristeceu, pois era muito rico. Até aí. Eu pedi para vocês não lerem o resto durante a semana, não sei quem recebeu a mensagem. Foi de propósito, tudo bem? Porque eu sei que todo mundo ia continuar lendo. E glória a Deus, é isso mesmo. Mas vamos lá. A semana passada,
quem não veio, o pastor Rui, ele pregou a respeito de João Batista. E o tema central dessa palavra foi que ele cresça e eu diminua. Basicamente, a mensagem foi a seguinte: chegaram para João Batista e disseram assim: João, tem uns caras lá de Jesus que também estão batizando. Está errado isso daí. Aí João responde: não, ele que está certo. Agora, convém que ele cresça e eu diminua. Essa passagem é bem conhecida também. E essa foi a palavra central, a primazia de Jesus em nossas vidas. Que ele cresça e eu diminua. E o mais engraçado é que hoje vai ser a parte 2 dessa mensagem, amém? Não foi combinado, foi sem querer, mas hoje vem uma parte 2 exatamente sobre o tema central. Eu até brinquei com o pastor Rui, né? Ele pregou antes, né? Que ele cresça. E vem eu diminuo. Não dá para ser o contrário, né? Mas tudo bem, vamos lá. E a gente continua em Lucas, o Evangelho de Lucas. Irmãos, eu vou ser muito sincero para vocês. É muito possível que você conheça essa passagem de cor e salteado, tudo bem? Você talvez ouviu em algum lugar. E a maravilha da palavra de Deus é justamente você ler ela e descobrir coisas novas que Deus tem para te ensinar. A palavra do Senhor é assim, ela se renova a cada dia. Você ouve, você lê a mesma palavra e parece que salta aos olhos uma mensagem. E você fala: meu Deus, eu nunca tinha pensado nisso. O Evangelho de Lucas, por exemplo, é um evangelho que, na minha visão, é o mais rico de todos os evangelhos, tudo bem? Por quê? Porque Lucas, ele mesmo fala que ele investigou antes dele escrever. A estrutura de Lucas é riquíssima. Ele começa falando da vida de Jesus na Galileia, depois o caminho dele até chegar a Jerusalém, e tudo faz todo um sentido. Ele é detalhista naquilo que ele fala. E é muito legal isso. Um outro ponto importante, eu não sei se você já percebeu lendo Lucas, mas ele tem um foco especial nas pessoas desprezadas pela sociedade. Leprosos, tudo falando sobre Jesus. Leprosos, cegos, viúvas, pobres, samaritanos e crianças. Então ele tem esse foco. Tanto é que alguns apelidam de Lucas, né, o Evangelho de Lucas, como o Evangelho dos pobres. E dentro desse contexto, Lucas dá uma ênfase especial às mulheres. O evangelho que mais fala de mulheres é o Evangelho de Lucas. Por exemplo, ele vai curar a filha de Jairo. No caminho para curar a filha de Jairo, ele cura a mulher do fluxo de sangue. Ele cura a mulher encurvada. Lucas narra a parábola da viúva e do juiz, aquela que importuna o juiz. Todos com ênfase nas mulheres, nos necessitados, nos desprezados por aquela sociedade. E sabe o engraçado? Que você vai lendo, crianças inclusive, e quando você vai lendo o Evangelho, chega nessa passagem, que é o contrário. A ênfase de Lucas não é pelo menosprezado. A ênfase de Lucas é pelo homem de alta posição e rico. É engraçado isso. Não sei se você percebeu lendo isso. Uma hora ele está falando dos menos abastados, de repente ele passa para o mais abastado. E aqui vem uma lição. Talvez, quando a gente lê essa passagem, a gente enxerga nesse jovem rico todo o sucesso do mundo que a gente poderia encontrar aqui na Terra. Ele tem uma alta posição financeira, rico. Ele tem uma alta posição eclesiástica naquela época, ou seja, dentro da religião ele tinha uma alta posição. E, gente, sendo um jovem rico, de alta posição eclesiástica, pergunto para vocês,
ele teria algum problema em casar? Sim ou não? Não, porque naquela época, inclusive, os casamentos eram arranjados. E ele era o foco. Ele era o foco. Essa pessoa que era bem de vida para aquela época era o foco da bênção. Então, opa, ia ter uma fila de pessoas para casar com ele. E também mostra que ele tinha uma bênção de uma família, porque ele diz que ele, lá no finalzinho, que ele obedecia aos mandamentos desde adolescente, ou seja, ele foi ensinado pela sua família desde o começo, então de uma boa família. Então se hoje essa pessoa entrasse aqui hoje, onde é que ela sentaria? Se ela entrasse em uma igreja, por exemplo, será que daria um melhor lugar para ela? Parou com o carrão, foi se encontrar com Jesus. Era tudo que um sistema social religioso diria: esse é um homem de sucesso. E aqui eu preciso abrir um parênteses, amém? Por que eu vou abrir um parênteses? Primeiro que essa palavra não quer dizer que você tenha que ser pobre. Já vou esclarecer de cara isso. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Quero que você receba do jeito certo. Mas você há de convir comigo que ele chegou para Jesus e diz: ainda me falta alguma coisa. Então isso quer dizer que riquezas terrenas, boas posições terrenas, boas famílias terrenas, não querem dizer que não falte algo a uma pessoa. Vocês concordam comigo? Há um buraco nesse jovem ainda. Ele vai buscar Jesus pedindo algo. Nada faltava para aquele jovem, pelo menos não na terra, mas ainda faltava algo mais importante. Tanto é que ele vai encontrar com Jesus. E aqui eu preciso começar com uma primeira crise da minha pregação. A crise da estabilidade. Às vezes você atingiu um nível que você não te falta muita coisa aqui na terra. Essa é a crise da estabilidade. E mesmo assim, você tem um buraco no seu coração. Queridos, se dinheiro fosse a resposta para tudo, as pessoas não queriam ganhar cada vez mais. A verdade é que a estabilidade te traz uma crise todas as vezes que você deixa Jesus de lado e coloca sua confiança naquilo que você tem. E eu vejo que muitos daqui podem estar inseridos nessa crise de estabilidade. Quer ver? Em algum momento da sua vida, você sofreu, talvez, em alguma parte da sua vida cristã, para quem já tem uma vida cristã. Por exemplo, pode ter participado de uma igreja que te feriu e não fere mais. Só que dentro dessa igreja, dentro desse lugar que te feriu, você amava Jesus com todas as suas forças e você fazia de tudo para que ele estivesse perto de você. Talvez isso acabou. Você não sofre mais com aquilo. Talvez você não viva mais aquele sistema que te fazia sofrer. Mas você nunca mais buscou de coração mesmo. A crise da estabilidade. Talvez você buscou um sucesso profissional que você atingiu hoje. Você está vivendo ele. E você nunca mais buscou Jesus como você buscava. Essa é a crise da estabilidade. Fecha parênteses. Vou voltar na palavra. Esse jovem se aproximou de Jesus. E a primeira coisa que ele proferiu ao se encontrar com Jesus foi: bom mestre, bom mestre. E a resposta de Jesus foi algo intrigante, porque Jesus responde assim: bom eu não, bom é Deus, eu não sou bom. E eu confesso que eu fiquei um tempo pensando nessa palavra, meus irmãos. Como que Jesus, glória a Deus, como que Jesus foi falar que ele não é bom? O que ele quis dizer como bom eu não? Eu não sou bom. É Deus.
Será que ele estava sendo humilde? Queria demonstrar humildade naquela hora? Claro que não. Você acha então que ele foi irônico com aquele jovem? Quase isso. Na verdade, irmãos, naquela época, para você chamar alguém de bom, essa pessoa tinha que ser realmente boa, parecida com o Senhor. Só para vocês terem uma ideia, eu gosto até de enfatizar isso, porque vocês precisam entender a importância que tem Deus para os judeus, amém? Vocês sabem que eu venho de uma origem judaica, e os rabinos, desde aquela época, não permitiam com que os judeus chamassem eles mesmos de bons, bom mestre. Não sei se você sabe isso. Sabe por quê? Porque isso assemelhava a posição do rabino a Deus, e eles não se consideravam dignos disso. Meus irmãos, os judeus têm uma reverência pelo nome de Deus absurda. Só para vocês terem uma ideia, eles não escrevem Deus, você sabia disso? Eles não escrevem Deus, eles não põem essa palavra porque eles não se sentem dignos de escrever. Se você for, por exemplo, uma entrada de uma sinagoga, por exemplo, na hora que eles se referem a Deus, eles põem um D, um apóstrofe, o S, ou traço, tanto faz. Eles não se consideram dignos de serem chamados de bons perante Deus, porque isso trazia mais próximo do que Deus é, e eles não se acham dignos disso. Então, quando aquele jovem chamou Jesus de bom mestre, Jesus falou assim: opa, peraí, você está me chamando de bom? Bom não, bom é ele. O que Jesus estava tentando fazer naquela hora? Estava tentando mostrar para aquele jovem que as referências que ele tinha como bom não eram exatamente aquelas que ele tinha, ou que eram as corretas. Como assim, Beto? Provavelmente ele tinha enxergado Jesus como bom por aquilo que Jesus tinha feito. E Jesus falou assim: pera um pouquinho, eu sou bom? Não, a fonte, escutem isso, a fonte da bondade é Deus, não eu. Jesus era Deus? Óbvio que era Deus, mas o que ele queria mostrar para aquele jovem é que ele refletisse naquela hora: a fonte de toda a bondade é Deus, não sou eu. É Deus em primeiro lugar. Saiba que quem você chamou de bom, na verdade, em primeiro lugar, tem que ser chamado como Deus. Deus é bom. A bondade é um atributo de Deus, amém? É a essência dele, é até comunicável, mas é a essência do Senhor a bondade. E o que Jesus tentava dizer? Bom, eu não. Ele não estava, irmãos, ele não estava sendo humilde, tudo bem? Não era isso. Ele estava tentando mostrar para aquele jovem quem realmente era bom. Deus. É dele que vem a fonte. E daqui a pouco vocês vão entender por quê. Porque ele vai fazer um desafio, tudo bem? Mas vamos lá. Agora a gente vai passar para o ponto central da minha pregação. O jovem se aproxima, fala: bom mestre, e diz assim: o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Para herdar o reino de Deus? O que eu preciso fazer? Jesus olha e fala assim, eu imagino até o rosto de Jesus, amém? Ele olha assim e fala assim: você cumpre os mandamentos? E aí Jesus fala assim: honra seu pai e sua mãe, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não adulterarás. O engraçado é que Jesus fala 5 mandamentos só, né? Eram 10, ele só fala 5. E exatamente os 5 que se relacionam com o próximo. São exatamente os 5 mandamentos que têm a ver com o próximo. São esses 5 que ele falou. O que o jovem faz? Faço tudo isso. Eu vou fazer uma pergunta para você. Ó, Michel ali. Michel, glória a Deus, você está aí. Michel, responde, por favor. Qual é o nome da tia de Zípora? Mentira, tudo bem? Mentira. Ele se levantou, meu Deus. Google, calma. Michel, quando Jesus, é uma
palavra que eu quero que você responda, sim ou não, tudo bem? Então fica mais fácil, 50% de errar. Qual é a sua opinião? Se Jesus vira para ele e faz uma pergunta, a pergunta é: você cumpre com os mandamentos? A pergunta que eu te faço, Michel, Jesus já sabia a resposta, sim ou não? Sim, passou, tudo bem? Óbvio. Quando Jesus faz uma pergunta, a pergunta obviamente é retórica. Ele é Deus, ele sabe tudo, ele sabia que ele ia responder. A resposta ia ser óbvia. Eu faço, ele já sabia disso. Tanto é que se vocês pegarem o Lucas, por exemplo, mais para frente, Jesus chega para um cego e pergunta assim: o que queres que eu te faça? Oi? Quero ver. Receba a visão. É isso que aconteceu. O grande problema, meu irmão, é que nesse momento que Jesus dialoga com o jovem e pergunta se ele cumpre com os mandamentos, ele resgata daquele jovem o maior problema dele. E eu já vou indicar, é o problema da maioria de nós, a chamada crise do controle. Eu passei pela crise da estabilidade, vou passar por uma segunda crise, a crise do controle sobre tudo. Jesus, ele muda a direção da conversa e fala assim: espera um pouquinho, você está buscando aquilo que você pode fazer? É isso que você quer? Fazer alguma coisa? É o parâmetro que você tem como santidade? É fazer alguma coisa? Porque aquele jovem, meus irmãos, não é nada diferente de hoje não. Aquele jovem, aquela religião foi apresentada para aquele jovem, assim como para muitos de nós, como se Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo fossem coisas que você pode controlar conforme o que você faz ou o que você não faz. Esse é o poder e a crise do controle. Como assim, Beto? Pensa comigo. Ele achava que aquilo que ele fazia era certo para ele receber a salvação. E a gente é apresentado com o Evangelho da mesma forma. Quer ver? Eu busco sucesso profissional, a cura da minha saúde. Como? O que eu preciso fazer? Eu preciso participar de campanha? Eu preciso comparecer 7 dias naquele lugar? Eu preciso levar um objeto para que ele seja ungido? Alguém controla Deus para que possa liberar para você o que você tem ou não tem como direito? Isso é controlar Deus, meus irmãos. Quem tem o poder de controlar Deus? Ninguém. Você entra numa igreja e o que mais você quer fazer é servir a Deus. Quanto mais você faz, você se sente melhor e se sente mais próximo de Deus. Fazer. Eu quero fazer. Eu quero me sentir melhor. Eu quero cada vez estar melhor. Espírito Santo, tratado como uma coisa. Vem aqui que agora o Espírito Santo vai descer. Eu determino. Oi? Eu determino? Que controle é esse, meus irmãos? Eu respeito semanas de consagração, eu respeito a sua vida dobrada aos pés do Senhor, durante tempos, jejuns, orações, mas meus irmãos, deixa eu ser sincero para vocês, tem nada para você fazer mais não, viu? Para receber o reino de Deus, tem nada que você tem que fazer não. Ou você acha que Deus é um Deus furioso? Fala assim, eu vou ficar aqui, ó. Vai lá, comparece e quero ver. 7 semanas. Se vier, derramo. Se não vier, culpa sua. É isso? Esse é o evangelho que a gente tem crido, acreditado? É esse o evangelho que tem sido vendido. É o evangelho que você busca Jesus como uma ponte para os seus próprios prazeres, para o seu próprio sucesso. O cara vem buscar Jesus porque disseram para ele que os problemas acabariam, amém?
O problema dele acabou. Opa, cheguei na igreja agora, sou santo, tomei banho, tô cheirosinho, tô indo. Amém, Jesus. Agora amanhã faz me arrebentar de venda. É isso? Eu tenho o poder de liberar isso. Eu, Beto, homem, tenho o poder de liberar isso para vocês? Claro que não. Claro que não. Desculpa, tá, pessoal? Tô sendo bem sincero aqui, tá? Vai doer um pouco às vezes, mas vai melhorar daqui a pouquinho. Sabe o que acontece nessa brincadeira? Sabe o que acontece? Duas coisas. Com quem segue esse tipo de evangelho, primeiro, não alcança a grande maioria. E de quem é a culpa? Você que não compareceu. Faltou fé. Você não levou o que eu falei para levar. Você não contribuiu. Foi o começo da loja. Você não contribuiu quando tinha que ter contribuído. Você não deu exatamente quanto deveria. Deus está lá, está pronto para te abençoar, mas você não fez o que deveria ter sido feito. Culpa sua. Ou, quer saber pior? Que eu acho pior? Você alcançou aquilo que você queria. Você alcançou. Aí quando você alcançou, você vazou. Porque era isso que você veio atrás. Era isso que estava no seu coração. Quantas pessoas não abraçaram o evangelho e falaram, nossa, bênção, consegui uma bênção animal, demais, e foi embora, nunca mais apareceu. Irmãos, você sabe qual é o resultado desse tipo de evangelho? Decepção, frustração, afastamento e um número absurdo de pessoas que não querem nunca mais pisar numa igreja. Você sabia disso? Eu fiz uma pesquisa nessa semana que saiu um índice de desigrejados no Brasil. É engraçado, né? Porque a gente era mais acostumado a ver outras religiões falando eu sou tal religião não praticante, né? Não é assim? Católico não praticante. Então eu sou católico, mas não sou praticante. E a gente não via isso no nosso meio, né? 7% já dos cristãos que se dizem evangélicos, 7% já não pisa mais numa igreja. Quer saber em São Paulo? Qual é esse índice? 15%. Irmãos, mais de 15% de pessoas que um dia pisaram numa igreja, um dia louvaram, estavam sentados onde vocês estão, nunca mais e nem querem mais ver uma igreja na frente. Não são pessoas que não querem a Cristo, amém? São pessoas que simplesmente são chamadas de desigrejadas. Eu não quero mais, e vem desculpa para tudo quanto é lado, tá? Muitas vezes, e a maioria das vezes com razão, porque o evangelho foi vendido de uma forma diferente para essas pessoas. Quer saber pior desse índice? O maior índice de desigrejados está entre 16 e 24 anos. A molecada não quer mais saber de Jesus. E cá entre nós, faz essa conta comigo aí. Faz a conta comigo aí. De 18 para frente. Faculdade, né? Faculdade, né? O segundo índice maior, de 24 a 35 anos. Ou seja, nós temos uma crise aqui. A crise do controle. Deus pode ser controlado? Claro que não. Eu posso vender hoje, chegar aqui para vocês e falar assim, o evangelho é esse, faça isso que você vai chegar aqui. Eu posso dizer isso para vocês, a vida na terra? Não! Não, porque o evangelho não é esse, meus irmãos. O centro do evangelho é outro. Vou voltar para o texto. Jesus, depois de perguntar para aquele jovem se ele cumpria com os mandamentos, o jovem responde, sim. Eu acredito que Jesus, naquele momento, ele fez uma pausa dramática, tudo bem? Ele olhou para aquele jovem e falou o seguinte, só te falta uma coisa. Vende tudo o que você tem, distribua aos pobres e me siga. Vocês têm noção aqui que era bem capaz da gente ter 13 apóstolos hoje?
Eram 12. Ele podia ter largado tudo e ser mais um que seguia Jesus. 13. Esse jovem, triste, sai. Essa mensagem não quer dizer, e nunca vai querer dizer, que você tem que vender tudo e dividir com pobres, tudo bem? Essa não é a mensagem central de Jesus. Essa foi a mensagem para esse rapaz, tudo bem? Para ele. Tanto é que quando Zaqueu se converteu, o que Zaqueu falou? Eu vou restituir aquelas pessoas que eu roubei. Beleza, mas ele não vai dividir tudo. Não é isso. Não é isso. Na verdade mesmo, meus irmãos, Jesus estava dialogando com o jovem aqui, ó. Agora, nessa passagem, Jesus senta. Olha no olho daquele jovem, bem no fundo do olho, e fala assim: só te falta uma coisa. Vende o que você tem. Distribui para os pobres, que não podem te retribuir, né? O pobre não pode te devolver, né? Te retribuir. Distribui para os pobres e me segue. Sabe o que Jesus fez nesse momento, meu irmão? Minha irmã? Ele acabou com a crise de controle daquele jovem. Até aquele momento, ele controlava absolutamente tudo na vida dele. Ele olhou e falou: larga esse controle. Põe na minha mão. E o jovem não teve a manha de entregar. Ao ver a tristeza daquele homem, Jesus disse: como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Na verdade, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no reino de Deus. Jesus, nesse momento, ele desconstrói as duas crises que eu já falei para vocês. A crise da estabilidade daquele jovem e a crise do controle. E quando eu digo crise de estabilidade e controle, isso não tem a ver somente com dinheiro. Tem a ver com o teu controle sobre as coisas. Tem a ver com o seu controle sobre Deus, o seu controle sobre Jesus Cristo, o seu controle sobre o Espírito Santo. Você não controla nada. Nada. Beto, tudo bem, estou entendendo, mas o que eu preciso fazer então? Porque tá forte isso que você falou. Irmãos, não é fácil pregar isso aqui não, tá? Eu orei pedindo para Deus, eu podia pular. Mas Deus falou: fala, porque eu vou falar com você, inclusive. Bom, irmãos, aquele jovem não se atentou à palavra do próprio Jesus Cristo um pouquinho antes. Em Lucas 18, versículo 17, um versículo antes da sua Bíblia, não precisa nem ler, eu vou falar para você. Olha o que Jesus falou: em verdade, eu digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de modo algum entrará nele. Você percebeu? Se não, eu vou te contar. O reino de Deus não tem a ver com o que você vai fazer. O reino de Deus tem a ver com o que você vai receber. O reino de Deus, meus irmãos, não é uma teologia. O Evangelho não é uma teologia. Não é. Evangelho não. O Evangelho não é uma filosofia. O Evangelho não é uma lista de responsabilidades e obrigações. Não, uma lista de diretrizes que eu preciso cumprir a todo momento. Por quê? Porque eu tenho que estar sempre no quadradinho de Deus. Se eu sair, eu vou ser amaldiçoado. Isso é controle. Você está controlando as coisas. O Evangelho não é algo místico que você vai entrar em sintonia com o Pai. Vem, sente a vibração. Bem, né? Tem lugar aí que faz vibração. O que eu quero mostrar para vocês, meus irmãos, é que o reino de Deus tem a ver com o seu esvaziamento para receber Ele. Deu para entender?
menos de mim. Eu não mereço nada, você não merece nada, mas Ele te dá a salvação pela graça. Você não precisa fazer nada. Ah, mas Beto, Deus não transforma? Eu vou acabar fazendo as coisas? Vai, mas tem um que dá e deu a vida por você, Jesus Cristo. Ele já te deu a sua vida. E o que você precisa fazer? Receber, tirar tudo que é teu, tirar e passar a viver o Evangelho. Irmãos, o Evangelho não é um Evangelho que eu fico me enriquecendo só sem dividir as coisas, sem saber a necessidade do meu irmão. O Evangelho não é isso, meus irmãos. Meu Evangelho é olhar para o meu irmão e falar: irmão, o que você está precisando aqui? Talvez você esteja sentado aí e não sabe nem o irmão, o nome do irmão do lado. O Evangelho é você compartilhar experiências, o andar com Jesus. Como é maravilhoso você estar do lado de pessoas que muitas vezes são pessoas mais admiráveis no Senhor do que você mesmo. Então você segue, vamos junto. Esse é o Evangelho. O Evangelho não tem nada a ver do que eu vou exigir de vocês. O Evangelho tem a ver com o que Jesus já fez por você. Jesus já fez por você. Esse é o Evangelho verdadeiro. Irmãos, não é à toa que eu convidei o Lucas para vir aqui hoje. Lucas, você pode vir aqui, por favor? Eu queria que vocês ouvissem um testemunho. Tem um monte de outros, amém? Mas eu queria que vocês ouvissem o testemunho. Para quê? Porque a gente faz alguma coisa? Não, tem nada a ver com fazer. Isso tem a ver com o Evangelho, meus irmãos. Evangelho. Pode subir, sobe aqui. O pessoal vai me matar porque eu não dei microfone, mas tudo bem, vamos lá. Conta. Bom dia. Eu sou o Lucas. E queria testificar tudo isso que o Beto está falando, né? Sobre a entrega. Logo que ele pegou o microfone, ele falou que aqui é um lugar que acolhe, aqui é um lugar que recebe, aqui é um lugar que abraça. Eu não sei quanto tempo alguns estão aqui, mas isso é tão verdade que eu senti e vivi isso, mesmo sem ser membro aqui. Meu filho, há um tempo atrás, ele ficou ruim, ele teve uma bronquiopneumonia e chegou a estar saturando 76, né? E ele é um bebê de 9 meses. Na época tinha 6 para 7, hoje ele está com 9 meses. E isso já é horrível, imagina para uma criança. E aí corremos com ele para o hospital e começou todo o procedimento e depois a gente chegou, era umas 3 da manhã. E aí vai ter que internar. Das 3 da manhã, quando deu quase 5 da tarde, nada tinha sido autorizado ainda. Mas por quê? E aí o convênio decidiu que não ia liberar a internação dele. E aí eles falaram para mim, você tem até as 8 da noite para tirar seu filho daqui, ou a gente manda ele para o hospital público mais próximo. Aí eu, como assim, né? E ele está nessa situação sem conseguir respirar, ele precisava de oxigênio. Se tirasse ele do suporte de oxigênio, segundo até o laudo médico, ele poderia vir a óbito. E aí eu fui lá, gente, vocês vão fazer isso com uma criança? O procedimento. E aí, na hora, desesperado, comecei Senhor, me ajuda, Senhor. E aí eu lembrei desse irmão que Deus colocou na minha vida, que é uma pessoa das leis, né? E aí liguei para ele, Betão, mesmo não sendo a área dele, eu falei, cara, me ajuda, o que você pode fazer aí, pelo amor de Deus. Aí ele já foi me dando umas orientações, olha, não manjo muito dessa área específica, mas faz isso, faz aquilo. Tá bom, vou lá seguir. E aí a questão era, ele poderia ter feito só isso, do tipo, não é minha área, eu posso te dar uma orientação e segue aí. Mas durante todo o período que eu estava fazendo o que ele me orientou a fazer, ele estava do outro lado ali, movimentando papéis, pessoas, fazendo ligações e movendo coisas. E a todo tempo, como é que tá acontecendo? E aí,
Sabe? Literalmente tudo que está sendo dito aqui, se entregando por alguém. Isso já poderia ser algo bem forte, mas a história fica melhor quando aí ele indicou uma colega dele, que era especialista no assunto, e aí ela entrou, pediu toda a papelada, falou, vou entrar. Mas aí, obviamente, isso tem um custo, né? E era um custo, de repente, que eu não estava preparado, de alguns 1.000. E aí eu falei, tá bom, é meu filho, o que eu vou fazer? Aí ela falou assim, pode ser, tá tudo bem para você? Eu falei, lógico, pode ser. Ela, você vai fazer? Eu falei, vamos lá, né? Claro que eu vou fazer. Isso ou meu filho vai morrer, né? Então, e aí ela já entrou com os papéis e entrou com uma liminar. Aí meu filho não saiu do hospital, graças a Deus. Somente 2 dias depois que ele estava ali no corredor, que ele foi para o quarto. Porque apesar de tudo isso, ela já tinha entrado com a liminar, então ele não podia ser retirado do hospital, mas ainda não podia ser internado, porque não tinha liberação do convênio. E aí aconteceu tudo, meu filho foi internado e depois disso ele está bem, está aqui hoje com a gente, graças a Deus. E aí tinha essa questão financeira ainda, né? Comentei com o Beto, falei, cara, muito obrigado por tudo que você fez, pelo contato que você me indicou. É isso. Agora eu tenho um custo aí para correr atrás, mas vamos embora, pelo menos meu filho está bem. Quando passou um dia depois, eu entrei em contato com a advogada, né? E aí, é hora de pagar, né? Vamos ver como é que eu posso fazer? Você faz em 77 vezes, assim? Aí ela falou, não, assim, você não vai precisar pagar, não. Eu falei, como assim não vou precisar pagar? O Beto já acertou comigo, já tá tudo certo já. Calma que tem a parte 2, tudo bem? Aí eu falei, sério? Já fiquei emocionado ali, já liguei para ele de novo para agradecer. Eu falei, Betão. Ele falou, cara, não fiz nada sozinho. Assim que eu mandei isso no grupo da igreja, a história do seu filho, a sua história, eu não pedi. Eu só comentei, vamos orar pelo Lucas e pelo filho dele. Daqui a pouco se levantou um guerreiro e falou, vamos ajudar, eu dou. Aí veio mais um, eu vou ajudar. E eu não sei quantas pessoas ajudaram, não sei se você está aqui, mas saibam que vocês fizeram esse evangelho caminhar, o evangelho acontecer na prática, não só nas palavras. E as custas do advogado foram pagas, todas as coisas que eu tinha que pagar, os irmãos aqui da casa me abençoaram e graças a vocês eu consegui ter uma ajuda de qualidade para o meu filho e hoje ele está aqui com a gente. Então é sobre isso, é sobre esse evangelho que está sendo pregado aqui. Eu louvo a Deus por essa casa, pela vida de vocês, pela vida do meu irmão, Beto. E é isso, gente. Toda a honra e toda a glória seja a Ele. Amém? Obrigado, Beto. Valeu. Irmãos, eu queria enfatizar uma coisa. Isso é evangelho. Agora eu vou falar do lado de cá. Eu postei no grupo de homens, vamos orar por ele. Quem está no grupo de homens viu. Veio um irmão e falou assim, orar não, vamos pagar. Eu dou tanto. De repente, meus irmãos, não é brincadeira com vocês. Eu tive que começar a devolver Pix, deu para entender? Passou o valor. Isso quer dizer que nós estamos caminhando no jeito certo. O que tem mais de importante do que isso? O filho do cara estava morrendo no hospital. O que tem mais de importante do que a gente poder se juntar para ajudar uma pessoa? Ontem, um outro irmão, não quero nem falar o testemunho, mas eu preciso, João, desculpa, cara. Ele postou no grupo dos homens, há quase 1 ano atrás, ele cruzou com um cara na rua. João, você quer falar, meu irmão? Quer contar essa história? Posso resumir? Se eu tiver alguma coisa errada, você me fala? Ele cruzou com um cara na rua, bêbado, pedindo dinheiro de cachaça.
Ele virou e falou o seguinte, estou resumindo, tá? Não, você tem família? Você tem Jesus? Chegou no cara, pregou para o cara, ajudou o cara a ir embora, ministrou a vida dele. E ontem, ele manda, não sei se foi ontem que ele te mandou, ontem, há quase um ano atrás, depois de um ano depois, o cara está em cima do púlpito de uma igreja falando de Jesus, meus irmãos. Isso é evangelho, gente. O evangelho tem a ver com aquilo que eu reparto com meus irmãos, sim, tem a ver com amor, tem a ver com transformação. Esse é o ponto central. Jesus, quando olha para aquele homem rico, ele diz o seguinte: eu sei o que você precisa para ser transformado, larga tudo que você tem e vem. Ele não largou. Pode vir aqui do pessoal do louvor, se quiser subir. Aleluia! Logo depois, os discípulos de Jesus perguntam assim: Jesus, como é que então eu posso chegar no reino de Deus? Como é que eu posso herdar o reino de Deus? Jesus responde no versículo 27. O que é impossível para as pessoas é possível para Deus. Você não precisa fazer nada. Você precisa receber. Qual que é a tua crise? Fecha os seus olhos agora. Qual que é a tua crise? Será que você tem uma crise de estabilidade? Tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Não preciso mais de nada. Precisa. Será que sua crise não é a de controle? Que você tem tentado agradar a Deus de todos os jeitos, do jeito que você faz? Isso não é errado. Não é errado. Mas esse não é o ponto central do Evangelho. Será que você não tem que largar um pouco todo esse poder de controle que você acha que você tem que fazer mais ou menos para agradar o Senhor? Será que você não tem que se esvaziar de si mesmo para encontrar com o Senhor, superando essa crise de controle? Toda essa história de controle só gera ansiedade, depressão, porque você depositou em certas coisas que você faz ou que você tem a sua alegria em Jesus. Você depositou em coisas erradas. Tem depositado, na verdade. Ao invés de largar tudo e receber o reino de Deus e seguir o caminho do Senhor. Essa é a mensagem da cruz, meus irmãos. Viva o Evangelho. Deixa de picuinha. Olhem para mim. Esqueçam detalhes que não te importam. Esqueçam. Vivam o amor de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo vem transformar a sua vida. Não é um evangelho do que eu faço, o que eu não faço certo. É um evangelho de transformação de vidas. O mundo enxerga a Bíblia através da sua vida. Eu vou repetir. O mundo, as pessoas lá de fora, enxergam Jesus Cristo, a palavra de Deus, pela sua vida. Anda com Ele. Coloca Ele em primeiro lugar. Se você fez uma lista de tarefas para esse ano de 2026, risca essa lista. Coloca em primeiro lugar. Estar com Ele. Me relacionar com Ele. Buscar Ele em primeiro lugar. Irmãos, eu vivi uma experiência significativa esse ano. Passou o ano novo na praia. E eu queria trazer essa lição para vocês para finalizar. Passou o ano novo da praia, eu tive que voltar para São Paulo, deixar minha esposa e meus filhos na praia.
porque eu tinha que cumprir com as tarefas aqui de São Paulo. Tudo bem, deixei eles lá, eles estavam curtindo a gente aqui, faz parte. Eu estava indo embora, me despedi, dei um beijo na Sá, dei um beijo na Manu começou a chorar. Papai não vai embora, papai. O Davi também começou a chorar, meu filho mais velho. Papai não vai embora, papai. Eu falei, filho, tem que ir, papai tem que trabalhar, mas eu volto rápido. Aquele jeito que você dá nos filhos para ninguém começar a chorar, sabe? Você faz rápido, vai dar um jeito, vai embora, tal. Quando eu estava no caminho pro apartamento, um sol, irmãos, um dia lindo, e a gente tem que voltar para São Paulo para trabalhar. Vem correndo o menininho, Davi, chorando, agarra em mim, fala, pai, não vai embora. Eu falei, filho, eu tenho que ir, não tem jeito. Ele lança uma frase que entrou no coração: pai, sem você aqui, nada tem graça. Irmão, você já ouviu isso de um filho? Você tem noção que você é capaz de fazer qualquer coisa naquela hora? O que deu vontade de responder? Filho, eu fico? Filho, se você repetir isso, eu compro até uma barraca na praia. Filho, se você repetir isso, eu moro na praia. Mas o que eu quero ensinar a vocês, meus irmãos? A gente é capaz de falar isso para Jesus? A palavra do Senhor, ela compara diversas vezes a relação do pai com o filho. Diversas vezes. Você seria capaz de olhar e falar, Jesus, se você não estiver comigo, nada tem graça. Se você não estiver aqui, pai, se eu não largar o que mais importa para mim e buscar a ti, pai, não tem nada com graça aqui. Você seria capaz de fazer isso? Irmãos, é a mesma coisa. É a relação do filho com o pai. Pai, eu quero você. Você é a fonte de toda bondade. Eu tenho crise? Tenho crise de escassez, que eu não falei hoje. Tenho crise de estabilidade, tenho crise de controlar tudo. Mas eu quero a ti, pai. Eu quero buscar a ti, Senhor. A minha oração hoje, meus irmãos, minha única oração, se você puder gravar uma coisa no seu coração, é o que está escrito em Colossenses capítulo 3, versículos 1 a 3, que diz o seguinte: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida em Cristo. Procura seu pensamento em Cristo. Busca o seu pensamento em Cristo. Se mantenha com Ele. Busca nele. Tira tudo que você tem de poder seu. Se despoje de tudo. Eu não sei qual é a sua crise. Eu só sei que se você está mantendo na parada, chega. Não há tarefa que vá mandar mais do que você receber o reino de Deus em seu coração. Recebe no seu coração. Vamos cantar? Se coloque de pé nesse momento. Vamos finalizando. Mais 3 minutos a gente encerra.
Mas não perde essa palavra. Jesus, pecamos, Senhor, o nosso coração está tão longe, e esses nossos ídolos nos fizeram cegos como eles são. Faz de novo o povo saber que além de ti não há mais nenhum Deus. Quem mais poderia dizer aquilo que vai acontecer no futuro? Quem mais poderia fazer aquilo que se fez desde os tempos antigos? Só o Senhor e não os ídolos. O Senhor e não os ídolos. Quem mais poderia? Quem mais poderia fazer aquilo que vai acontecer no futuro? Quem mais poderia fazer aquilo que se fez desde os tempos antigos? Só o Senhor e não os ídolos. O Senhor e não os ídolos. Jesus. Rouba os amores rivais, expõe todos esses amantes e traz o nosso coração de volta ao dia do primeiro amor. Pois é como está escrito, eu me lembro bem, diz o Senhor, eu me lembro bem, de quando você era noiva e me seguia pelo deserto, em uma terra onde não se semeia. Eu sei que o Senhor se lembra do dia do primeiro amor da sua igreja. Eu sei que está chamando a sua amada de novo. Quem mais poderia dizer? Quem mais poderia dizer aquilo que vai acontecer no futuro? Quem mais poderia fazer aquilo que se fez desde os tempos antigos? Só o Senhor e não os ídolos. O Senhor e não os ídolos. Senhor Jesus, olha para cada um nesse momento, Pai. Eu te peço, Senhor, que essa palavra tenha encontrado um solo fértil, Pai. Que o Senhor traga à luz a sua palavra nesse momento. Que o Senhor te ajude a largar tudo aquilo que não é importante, tudo aquilo que você faz como símbolo do reino de Deus, para que você receba do Senhor. Aprenda a receber. Aprenda a receber. Porque para o Senhor nada é impossível. Eu te peço que abençoe as famílias aqui, Senhor. Abençoe o almoço de domingo. Abençoe, Senhor, o resto do domingo. Abençoa, Senhor, a semana, Senhor. Mas eu te peço, Senhor, em primeiro lugar,
Que cada um, Senhor, aprenda, Senhor, a Te receber e a seguir o caminho de um Cristo que já fez tudo pelas nossas vidas, que sacrificou pelas nossas vidas, cujo Espírito Santo não pode ser controlado, porque Ele está em nossas vidas, Ele está dentro de você. E ainda que você esteja na sua casa, ainda que você esteja na sua cozinha, na sua sala, no seu quarto, que o Espírito Santo fale com você, que o Jesus Cristo reine em você, em nome de Jesus. Boa semana, Deus os abençoe. Tchau, Deus abençoe. Glória a Deus. O Senhor não se o Senhor, mas ninguém, o Senhor